Olá, boa noite. Boa noite. Quaresma de São Miguel. Fiéis e devotos iniciam amanhã um período de oração para revigorar a fé para enfrentar os desafios da vida. Igreja recorda São Maximiliano Kolbe, santo polonês, reconhecido como mensageiro da paz em campo de concentração nazista. No mês das vocações, a história de 2 casais que se conheceram graças ao Carisma Canção Nova. Saiba por que a conta de luz pode ficar mais barata para os consumidores a partir de setembro. Com a mudança repentina do clima, o alerta sobre os cuidados e a prevenção para evitar crises alérgicas. No sul de Minas, clima gelado na região de Delfim Moreira atrai visitantes. Você está na TV Canção Nova e este é o Canção Nova Notícias que começa agora. O Canção Nova Notícias segue exibindo reportagens especiais dedicadas às vocações. Neste mês de agosto, além da vocação ao sacerdócio, recordamos o matrimônio como via segura pela busca da santidade. Hoje você vai conhecer a história de 2 casais que se conheceram graças ao Carisma Canção Nova. Junto da ordem, o matrimônio é um sacramento dedicado ao serviço. Doação total ao outro e a Deus. Busca mútua a santidade de uma só carne, a família. O diácono Nelson Corrêa, que era o formador geral, ele começou a me atender semanalmente. Aí ele orava por mim, a gente conversava, eu falava dos meus desafios, minhas lutas, né? E um dia ele orou por mim e tirou uma passagem de Eclesiástico, que falava da mulher virtuosa. Aí ele não entendeu, ele falou, nossa, eu não entendi nada, acho que foi nada a ver essa passagem aqui. Eu falei, não, tem tudo a ver, é que você não está sabendo. Estou começando a gostar de uma pessoa na comunidade, né? De uma irmã de comunidade. Aí, nossa, então Deus está falando, vocês precisam sentar e conversar. Aí partilhei com ele. Aí se deu todo o processo dentro da comunidade, né? Acompanhamos Fabrício e Ariana nas atividades diárias. Primeiro, compromisso com o Santo Terço. Um simples acender de velas sinaliza o momento especial que vivenciam quando rezam. Raízes da fé. Não há como falar de paixão sem referir ao pai fundador desta obra de Deus, reflexo do amor, Padre Jonas Abib. E aí, numa dessas que o Pedro tinha nascido, o Padre Jonas se lembrou, né, que era o dia do onomástico, era o dia de São Pedro e São Paulo. Olha, minha filha, é o dia do onomástico dele, né? Eu falei, nossa, padre, é mesmo. Olha que interessante, se meu próximo filho for menino, eu vou colocar Paulo, que é brincando, né? Já fica igual. E não me lembrava disso quando eu fui escolher o nome do Paulo. Mas também o Espírito Santo me recordou desse fato. Aí foi decisivo, porque eu queria um nome curto e forte. Por falar em Canção Nova, as sementes da missão geraram frutos em um ambiente acadêmico. A gente se conheceu na faculdade de Canção Nova, a gente sempre ali rezando junto, convivendo, aquela amizade. Então, o grupinho de amigos que ia na casa do outro colega ou saía para comer alguma coisa juntos, fomos cultivando essa amizade. E eu comecei a olhar para ela e perceber virtudes nela, nesse sentido, né? De ser uma católica, de ser uma mulher que, com certeza, seria uma boa mãe. Então isso foi despertando em mim esse desejo. E em 7 de fevereiro deste ano, Lucas e Mariana viveram um dia inesquecível, o matrimônio. Um pouco depois, outra grande celebração, a da vida. A Sara está a caminho. O sim que a gente deu a Deus no altar, né? Aceitar todos os filhos que Ele nos concedesse, seja se fosse por agora, daqui a um ano, se Ele não quisesse dar filhos para nós, a gente estava aberto a essa vontade de Deus e a gente entendeu que Ele quer agora, a Sara é para essa geração, ela tem a sua missão e a gente está correspondendo a esse chamado, né?
A igreja recorda hoje São Maximiliano Kolbe, um mártir polonês reconhecido como mensageiro da paz por salvar a vida de um pai de família num campo de concentração nazista. O frade franciscano é fundador da Milícia da Imaculada, um movimento mariano presente em vários países. Renovar tudo em Cristo pela Imaculada Conceição. Esse era o lema do religioso Maximiliano Kolbe, nascido em 1894 na Polônia. Ainda na infância, teve uma visão com a Virgem Maria segurando duas coroas, uma branca, símbolo da pureza, e outra vermelha, de seu martírio. Era uma criança, como tantas outras, mas teve uma visão. Duas coroas nas mãos de Nossa Senhora, que lhe ofereceu-se com uma espontaneidade. Você as quer? Ele disse, eu sei, eu quero. Ele nem imaginava que significaria aquilo. Mas do momento que Nossa Senhora entregou, ele aceitou, ela se tornou a formadora dele. Aos 24 anos, Maximiliano foi ordenado sacerdote e o amor por Nossa Senhora fez com que ele fundasse a Milícia da Imaculada, associação de fiéis pública e internacional de direito pontifício. O amor invadiu a vida dele. Então chegou a esta afirmação que era de Cristo, conquistar o mundo inteiro Cristo. Mas agora, através da Imaculada. Quem é a Imaculada? É o rosto materno de Deus, a ternura visível de Deus. Acredito que Maximiliano Kolbe, mergulhado nesse carisma, encontrou um caminho de generosidade. Maximiliano sofreu a tortura nazista e, mesmo diante de um cenário de tanta tristeza, levou fé e evangelização nos campos de concentração. Ao ser levado a um campo de concentração, Maximiliano tomou o lugar de um pai de família e foi condenado a morrer de fome. Enquanto esperava pelo fim de sua vida, não deixava de orar pelos que estavam ali. Ele não respondeu com uma resposta igual, mas ele entrou por dentro, com aquela capacidade de iluminar a ignorância que levava aquelas multidões a certas conclusões. A história de vida de Maximiliano inspira a graça, que não deixa de visitar o oratório da Imaculada Conceição e São Maximiliano Kolbe para pedir proteção. São Maximiliano Kolbe chegou num patamar de excelência, que faz com que eu e a humanidade saiba da importância de Nossa Senhora no mundo. Nos últimos dias, a queda acentuada de temperatura fez muita gente tirar o casaco do armário. Essa mudança repentina do tempo afeta a saúde. Os cuidados e a prevenção para evitar crises você acompanha na reportagem. No início da semana, uma densa massa de ar frio derrubou as temperaturas em várias partes do país. Sul e Sudeste foram as regiões mais afetadas. Os médicos alertam que essa virada repentina do tempo pode causar infecções e desconfortos respiratórios. O frio seco, ele leva a uma alteração na mucosa nasal, tá? Então, com menos produção de muco, com menos batimento dos cílios que existem na mucosa nasal, fazendo com que a gente possa adquirir muito mais infecções virais. Então, a pessoa se fica mais sujeita a ter processos infecciosos e também a recrudescimento de processos alérgicos. De acordo com os médicos da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI, alguns dos sintomas mais frequentes em pessoas alérgicas são congestão nasal, nariz escorrendo e coceira na garganta. Os alergistas apontam alguns fatores que podem ocasionar crises, como a poeira, mudança de temperatura, mofo e ácaro, um dos principais responsáveis pelas crises respiratórias. Muito importante lembrar de ingerir bastante água, tá? Porque no frio, muitas vezes as pessoas esquecem da água, Isso é muito importante. Hidratar a mucosa nasal,
tá? Então, aqueles jatos contínuos de soro, por exemplo, limpar a casa com pano úmido, as residências, usar capas antiácaros nos colchões e nos travesseiros e lavar frequentemente as roupas de cama, que é onde também predomina a presença de ácaros. A jovem Sofia sofre com a rinite alérgica desde criança. No frio piora bastante, principalmente se eu não usar o lubrificador nasal. Por conta desse tempo seco, pouca chuva e muito frio, ataca bastante. Ontem mesmo eu tive uma leve crise, só que como eu tô fazendo tratamento, eu tomo remédio e já passa. Mas se eu não cuidar, no frio, com certeza piora bastante. Amanhã a gente volta com mais informações aqui de São Paulo. Os corpos de um casal que faleceu na queda do avião em Vinhedo, no interior paulista, na última sexta-feira, foram velados hoje em Guaratinguetá. José Clóvis Arruda, de 76 anos, era fotógrafo, e Maria Auxiliadora Vaz Arruda, de 74, ministra extraordinária da Comunhão Eucarística na paróquia São Pedro Apóstolo, onde aconteceu o velório. O sepultamento foi às 6 da tarde de hoje. O casal visitava a filha na cidade de Cascavel, no Paraná, e retornava para Guaratinguetá quando aconteceu o acidente. A Canção Nova se mantém em oração e unida aos familiares das vítimas desse trágico acidente. No extremo sul de Minas Gerais, Delfim Moreira é um município localizado no coração da Serra da Mantiqueira. Nesse período de baixas temperaturas, como estes que estamos vivendo, os visitantes são atraídos para o clima gelado que predomina na região. Situada a 474 quilômetros de Belo Horizonte, a cidade de Delfim Moreira é um destino cada vez mais popular para aqueles que buscam a tranquilidade e as baixas temperaturas típicas da Serra da Mantiqueira. Delfim Moreira, terra natal do servo de Deus Padre Léo, pelo 4º dia consecutivo, registrou temperaturas abaixo de 0 grau. De fato, a cidade tem amanhecido congelada. Com uma população de pouco mais de 8 mil habitantes, Delfim Moreira é um verdadeiro refúgio para os apreciadores do frio. No inverno de 2021, uma estação meteorológica particular, homologada pelo IMET e localizada na zona rural do bairro do Charco, registrou uma impressionante mínima de menos 10 graus, sendo a temperatura mais baixa desde a instalação da estação em 2018. No dia de hoje, a temperatura registrada foi de menos 5,8 graus. O bairro do Charco é uma pitoresca vila mineira, situada a mais de 1.700 metros de altitude, ficando a apenas 20 quilômetros do centro de Campos do Jordão e a 35 quilômetros do centro de Delfim Moreira, no sul de Minas Gerais. Com uma arquitetura que lembra algumas vilas da Dinamarca, o Charco encanta com suas casas de madeira simples, coloridas e cheias de charme. As construções em madeira no Charco vão além da arquitetura, são verdadeiras obras de arte. O frio desses últimos dias está indo embora, pois a massa de ar polar perde força e o calor volta a prevalecer. Mas as temperaturas ainda estão baixas e essa frente fria deixa o mar agitado no sul e sudeste do país. A exemplo do Rio de Janeiro, como você vê nas imagens, onde o mar invadiu as pistas da Avenida Delfim Moreira, no Neblon, na madrugada de hoje. No sudeste, o dia vai ser ensolarado e as temperaturas se elevam em praticamente todos os estados. E há o alerta para a baixa umidade do ar, que atinge níveis de atenção no interior de São Paulo e Minas Gerais. Os índices de umidade estão em queda, inclusive na região norte pode chegar aos 20% no Tocantins e 24% no centro-oeste, no Mato Grosso. No interior do Brasil e sul não chove, inclusive o sol brilha forte em boa parte do Paraná. Na região nordeste vai ter nuvens carregadas do litoral sul da Bahia até a costa do Rio Grande do Norte, com chuva intensa em Salvador. Já no interior da região nordeste, o ar continua seco e quente, como se vê nessa área de cor clara do mapa. Por fim, na região norte, vai chover forte na costa norte e vai ter pancadas de chuva aqui no norte do Amazonas, em Roraima, no Pará, sul do Amapá e aqui no Tocantins.
Com o calor voltando, vamos ver como ficam algumas capitais. Vai fazer máxima de 32 graus em Goiânia, 36 em Palmas e 37 graus em Cuiabá. A conta de luz pode ficar mais barata para o consumidor. Isso porque uma negociação feita com investidores da Eletrobras promete reduzir as tarifas de energia em até 4,3%. Mas como isso funciona na prática? Vamos ver na reportagem a explicação e quais os impactos dessa medida para o bolso do consumidor. A pandemia da Covid-19 trouxe novos desafios. Com a queda da demanda e o aumento dos custos, o impacto nas tarifas foi inevitável e a securitização de ativos, que é a negociação com investidores da Eletrobras, surgiu como uma solução para aliviar os custos e beneficiar o consumidor. A gente tem que lembrar que as indústrias e os comércios ficaram fechados, que são os maiores consumidores de energia, né? E, de fato, as distribuidoras, então, viram sua receita diminuir abruptamente ao ponto do governo interceder por elas ao ponto de salvá-las. E como que o governo fez isso? Ele fez empréstimos, o que é conhecido como Conta Covid, que também foi financiado através de um encargo na nossa folha. Então, além do encargo da CDE, a gente tem o encargo da Conta Covid. Somado a isso, nesse ambiente, em 2021, um ano depois, ainda na pandemia, a gente teve a maior crise climática dos últimos 91 anos, em termos de precipitação, que atingiu duramente todo o sudeste e todo o centro-oeste do país. O governo federal editou medida provisória permitindo que a Eletrobras utilize recursos da securitização para quitar dívidas decorrentes das crises passadas. Essa iniciativa busca estabilizar as finanças e possibilitar a redução das tarifas de energia para os consumidores. Diante de todo esse cenário, o atual governo editou uma medida provisória em abril desse ano para antecipar esse valor futuro que ele vai receber a tempo presente, com 3 intenções, ou seja, ele está, de fato, vendendo o jantar dele para comprar o almoço aqui agora, com 3 intenções claras. A primeira intenção é quitar a conta Covid. A segunda intenção é quitar a conta de escassez hídrica, que de fato já vai dar uma despressurizada à nossa conta de energia. E o terceiro é, de fato, trazer subsídio para a conta de energia, principalmente no ano eleitoral. O advogado especialista em direito do consumidor alerta que, caso o desconto prometido não se concretize a partir de setembro, os consumidores devem buscar os seus direitos. O consumidor que se sentir lesado, verificando que não houve de fato, esse desconto a partir do mês de setembro, é importante que ele faça as contas se está vindo esse desconto ou não. Se não vir esse desconto, que ele faça, então, uma reclamação na própria agência a qual ele está ligado. Aqui em São Paulo, a antiga Eletropaulo, né, agora Enel, que nós temos aqui, pode fazer reclamação direto lá. Se caso isso não resolver, o consumidor pode procurar os órgãos de defesa do consumidor. As chuvas no Rio Grande do Sul não estão mais provocando estragos. Porém, o estado ainda necessita de muitos auxílios. A Câmara dos Deputados aprovou em regime de urgência 4 projetos destinados a ajudar a população e empresas afetadas pelas enchentes. Com regime de urgência, as propostas não precisam ser analisadas pelas comissões permanentes, ou seja, será votada direto no plenário da Câmara. Um dos projetos prevê medidas emergenciais em apoio aos setores de turismo, eventos, cultura, restaurantes e comércio. Entre outros pontos, a proposta zera para as empresas desses setores as alíquotas do imposto de renda e algumas contribuições sociais, como CSLL, que é a contribuição social sobre lucro líquido, além do PIS e da COFINS. A medida valerá até o fim do decreto de calamidade pública do Rio Grande do Sul, que terminará em 31 de dezembro. Outro projeto institui o programa Retoma RS, com o objetivo de preservar empregos. Estão previstas medidas temporárias, como banco de horas, teletrabalho, antecipação de férias e concessão de férias coletivas. O texto também garante o pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores e redução de tributos para empresas e pessoas físicas afetadas. Deputados gaúchos também cobram medidas complementares como o perdão da dívida do Rio Grande do Sul com o governo federal.
Os municípios em situação de emergência ou calamidade pública sejam beneficiados da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. É o PLN número 6173. Também em caráter de urgência está o projeto que estabelece auxílio financeiro do governo federal ao Rio Grande do Sul para compensar a perda de arrecadação do ICMS e ISS. Outra proposta que pode ser votada diretamente em plenário reabre o prazo para contribuintes e empresas aderirem ao projeto especial de regulamentação tributária, o PERT. As autoridades argumentam que as cheias afetaram mais de 2 milhões de pessoas em mais de 400 municípios e comprometeram 80% da economia do estado. A Câmara já havia analisado outras medidas para avaliar a situação das empresas e moradores da região. É importante destacar os parlamentares não só discutiram medidas de auxílio ou de políticas públicas para o momento, mas também houve discussão de projetos tendentes a fazer, de alguma forma, uma previsão, por assim dizer, ou a preparar o Estado para criar políticas públicas. Leandro avalia que, mesmo diante das diferenças políticas, a união dos parlamentares foi importante para viabilizar medidas. A gente fala agora do quarto lote de restituições do imposto de renda, que será liberado no dia 30 de agosto. É a penúltima rodada de pagamentos da Receita Federal. Mais de 8 bilhões de reais serão depositados nas contas dos contribuintes. A consulta aos valores vai ser liberada já no dia 24. As restituições do imposto de renda começaram a ser realizadas em maio. Ao todo, são 5 lotes. O primeiro foi pago prioritariamente aos idosos, pessoas com deficiência e aos que solicitaram o pagamento via Pix pela declaração pré-preenchida. De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, a Receita paga os contribuintes de acordo com um ranking, levando em consideração fatores como o valor a ser restituído e o prazo de entrega da declaração. Tem aqueles que entregaram a declaração primeiro que vão na disputa pelo saldo de cada lote. Então a Receita Federal tem um orçamento também para fazer a restituição, aloca tantos milhões naquele lote e vai restituindo, observando esses critérios de seleção. Os pagamentos do quarto lote serão feitos em 30 de agosto e do quinto e último em 30 de setembro. Mas é preciso ficar atento. Se houver alguma inconsistência na declaração ou no recebimento de valores de terceiros, a restituição pode ficar retida ou atrasar. O contribuinte precisa acompanhar o processo no site da Receita Federal. O endereço para consulta é o gov.br/Receita Federal. O login é pelo acesso da plataforma gov.br. No site, há um campo específico para consultas aos lotes da restituição. A declaração dela está certa. Se não houve nenhuma correção por parte de quem te pagou ou quem recebeu de você, você vai receber sua restituição. O advogado Thierry Leite faz um alerta aos contribuintes que ainda não pagaram o imposto declarado. Sonegar é crime. Outra coisa é você declarar e não conseguir adimplir, não conseguir pagar. Isso não é crime, você tem direito de dever, né? Todo mundo tem o direito de dever, mas não se aconselha muito, né? Porque aí a bola de neve, ela vai enrolando e vai ficando enorme, chegar num ponto tal que às vezes a pessoa não consegue mais pagar. Um grupo de senadores e deputados se reuniu para pedir impeachment coletivo do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. As assinaturas serão recolhidas até o mês que vem. A repórter Camila Castro acompanhou hoje a coletiva de imprensa diretamente do Senado e tem as informações. Boa noite, Camila. Olá, muito boa noite. Em conversa com jornalistas, hoje à tarde, o senador Eduardo Girão ressaltou que o pedido coletivo para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes contém mais de 20 páginas. Segundo o senador, são ilegalidades cometidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, como abuso de poder. As assinaturas serão recolhidas até 7 de setembro. A ideia é reunir assinaturas de parlamentares, juristas e a população em geral. A decisão acontece depois de áudios vazados de assessores de Moraes planejando
elaborado estratégia para não tornar público os pedidos extraoficiais do ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news na Suprema Corte durante e após as eleições de 2022. A informação foi divulgada pela Folha de São Paulo. Vamos ouvir o que disse o senador Eduardo Girão. Me reuni pela manhã com senadores e deputados para apresentarmos juntos um pedido coletivo de impeachment que transcende, quero deixar muito claro aqui, essa questão de ser de direita, de esquerda, contra governo e a favor do governo. É muito mais que isso esse momento que a gente está vivendo. Não é questão de ser de oposição, é questão de defender verdadeiramente a democracia do Brasil, de respeitar a lei do Brasil. Então, na conversa que nós tivemos ontem pela manhã, elencamos uma campanha nacional. O Senado precisa cumprir o seu dever constitucional, porque só ele, a Constituição, nos dá, como senadores, a prerrogativa de fazermos investigações sobre o ministro do Supremo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal defenderam Alexandre de Moraes após a reportagem da Folha de São Paulo. Já o Senado segue movimentado. A chamada Super Quarta terá apreciação de pautas econômicas importantes. Daqui a pouco deve acontecer a votação no plenário do projeto que trata da renegociação das dívidas dos estados com a União. A proposta que cria 9 regimes de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia também está na pauta de hoje. Boa noite. Obrigada, Camila. Boa noite. Fiéis e devotos iniciam amanhã a Quaresma de São Miguel Arcanjo, um período especial de preces e orações para fortalecer a fé e enfrentar os desafios da vida. A Quaresma de São Miguel Arcanjo é um tempo de oração e penitência. Súplica ardente aos santos anjos, Deus unitrino, onipotente e eterno. A Cláudia reúne a família para vivenciar os 40 dias de fortalecimento espiritual. A perseverança na fé é seu maior testemunho. Desde que eu trabalhava na Santa Casa, eu sempre gostei muito de rezar para São Miguel, porque para mim ter forças para enfrentar, né, os combates da vida e as lutas, né, que a gente enfrenta, né? Lidar com um doente, a gente sabe que não é fácil, né? Tem que ter muito amor. São Miguel Arcanjo é um dos intercessores mais poderosos do céu. Sua figura nos inspira a viver a fé com coragem e determinação, confiando sempre na proteção de Deus. Então eu vejo assim a força de São Miguel nas nossas vidas. São Miguel é aquele apoio que a gente precisa, aquele anjo que intercede por nós, né? Jesus é tão misericordioso que não nos deixou sozinhos. A oração a São Miguel tem ganhado destaque nas transmissões virtuais e pela TV Canção Nova de segunda a sábado. O fiel poderá rezar às 3:50 da manhã com Frei Gilson, que ressalta a importância desse período. Eu tenho certeza que você vive muitos combates na sua vida, combates na área financeira, combates no seu casamento, combates na sua família, combates na sua vida profissional. Estes 40 dias com São Miguel Arcanjo, eu tenho certeza que será a invocação de Miguel para proteger você nas suas batalhas. Os dias de intenso combate terminam com o acampamento São Miguel Arcanjo, entre os dias 27 e 29 de setembro, na Chácara de Santa Cruz, em um momento especial de devoção. O que move esta obra é uma canção especial que não pode parar de ser cantada porque nasceu da fé para cantarmos juntos. É a canção nova mantida por sócios, amigos, benfeitores, mantida por você que acredita nos bons valores, na promoção da vida, na promoção da família. Uma canção que promove a esperança. Cante esta canção conosco. Vejam só, nós estamos com 46% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de agosto. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com, faça sua doação ou doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por seu comprometimento.
Olha, nós estamos de volta agora em conexão com Minas Gerais, porque tem festa de Nossa Senhora da Abadia em Patos de Minas. E é para lá que nós vamos. Matheus Alves está ao vivo e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Matheus. Boa noite, Reinaldo, Mauriceia, você que acompanha o Canção Nova Notícias. A gente agora segue a cobertura das festas de Nossa Senhora da Abadia no interior mineiro. Nós estamos na capital nacional do milho, cidade com um pouco mais de 150 mil habitantes. Uma cidade que gera em torno do agronegócio e é rica na fé. Uma prova disso é essa igreja que está aqui atrás de mim. Em meados de novembro, a antiga matriz foi demolida e esta igreja agora, pouco mais de 8 meses depois, já está erguida e as celebrações estão acontecendo aqui dentro. Mas vamos falar um pouco de romaria, de festa de Nossa Senhora da Abadia também, porque nesta madrugada, a partir das 10h15 da noite, daqui a pouquinho, 10h45, melhor dizendo, acontece a bênção dos romeiros, que fazem um circuito ao redor do anel viário da cidade. E às 3 da manhã acontece a celebração da Santa Missa de acolhida desses romeiros. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou conversar com a coordenadora desse momento, desse evento, durante as festividades de Nossa Senhora da Abadia. Isabel, conta pra gente, existe todo um aparato para apoiar todos esses romeiros. Sim, boa noite, Mauriceia, boa noite, Reinaldo, boa noite a todos vocês do nosso grande Brasil. Sim, a gente prepara com muito carinho, né, para receber esses romeiros que a gente chama de Caminhada da Fé. É 10ª caminhada esse ano e tem todo um aparato nesse trajeto aí dos 23 quilômetros, com 4 barracas já de apoio. E chegando aqui no Centro Pastoral, temos todo esse aparato com fisioterapeutas, né, com lanche preparado para esses romeiros. Tudo preparado com muito carinho dentro dessa 10ª caminhada da fé. Excelente, a paróquia completa aí seus 33 anos de existência e agora uma grande missão, que é a construção desta igreja e a luta para se tornar santuário. Sim, essa é a meta, né? Por isso que a gente está aí nessa luta e eu sei que a gente vai conseguir, já conseguimos uma boa parte, vamos conseguir com certeza, porque somos devotos de Nossa Senhora e acreditamos, aquela que traz o seu filho nos braços e cada um de nós no coração. Isso a gente tem certeza e através dessa fé nós vamos levantar aqui e se tornar o santuário de Nossa Senhora da Abadia. Fato é que o povo aqui do Triângulo Mineiro tem uma devoção muito próxima de Nossa Senhora, a tenha como mãe, Nossa Senhora da Abadia. Olha como está a igreja nesta celebração. Quem está presidindo é um dos párocos aqui de Patos de Minas, Padre Divino. É assim todos os dias? Sim, foi assim todos os dias, é assim todos os dias. Padre Divino foi um pároco nosso dentro desses 33 anos, foi um que lutou para a gente realizar essa festa em Patos de Minas. Então é com muita alegria que a gente recebe ele hoje aqui para celebrar conosco. Mas está cheia, graças a Deus, todos os dias. É importante a gente falar da programação de amanhã, né? Dia 15 de agosto, grande dia, celebração da festa de Nossa Senhora da Abadia. Como fica a programação aqui na paróquia de Nossa Senhora da Abadia, em Patos de Minas? Então, Matheus, começamos aí às 3 horas da manhã, com encerramento às 16. Desse período, nós temos aí 8 missas a ser celebradas. Excelente, obrigado por sua participação aqui conosco. Nós seguimos na cobertura da festividade de Nossa Senhora da Abadia e amanhã você confere aqui no Canção Nova Notícias um material sobre essa caminhada da fé aqui no Anel Viário de Patos de Minas. A seguir, você confere a cobertura que nós fizemos aqui na região da festa de Nossa Senhora da Abadia. O caminho até o pequeno povoado de 119 moradores é por terra e não impede o intenso movimento dos filhos da Mãe de Jesus. No momento assim da angústia, eu intercedi a Nossa Senhora da Abadia que olhasse pelos meus filhos. Aí passou alguns instantes, eu recebi a ligação dele contando: mãe, eu sofri um acidente de moto, mas eu estou muito bem. A fé na Rainha do Noroeste Mineiro encanta pela simplicidade e devoção. Nós viemos hoje agradecer pelas graças recebidas e colocar a intenção da cirurgia do meu esposo. Que ela interceda, né, junto a Jesus, pela minha cirurgia, que transcorra tudo tranquilo, tudo na santa paz de Deus. Há um ano, a Romaria da Abadia de André Quissé recebia pela primeira vez uma emissora católica para a cobertura da festa. Viva Nossa Senhora da Abadia! Com o aumento do número de visitações de romeiros ao santuário de Nossa Senhora da Abadia de André Quissé, algumas ampliações foram necessárias aqui no santuário. A imagem de Nossa Senhora, que ficava no nicho onde hoje está a imagem de São José, foi realocada para o centro do presbitério e agora uma passarela. Os romeiros podem passar em frente à imagem de Nossa Senhora e mesmo durante a celebração da Santa Missa, podem ter o seu momento de intimidade com a Mãe de Jesus. A Romaria ela não para de aumentar a quantidade de romeiros que vem a cada
cada ano. Então vai ampliando os espaços que nós temos, vai construindo novos espaços. A reforma foi muito boa, sabe? E a gente tem só o que agradecer a ele. Porque ela ficou assim mais visível, certo? Inclusive eu já fui em outros lugares que a imagem do santo, que é padroeiro, fica assim. Os altares de São Sebastião e São José foram cobertos com ripas, feitas do madeiramento centenário retirado do telhado. Mas vai ser colocada a imagem do Cristo, Senhor nosso, ela será suspensa, colocada ali sob o presbitério, não é? Nesse sentido. As homenagens seguem até o dia 15, dedicado às festividades. O santuário permanece aberto o ano todo. Oh, Senhora da Abadia. Que bela festa de fé, né, Reinaldo? Que Nossa Senhora da Abadia abençoe a todos os fiéis devotos. Assista em instantes, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa direto do Clube da Evangelização no Santuário do Pai das Misericórdias. Boa noite e até amanhã. Boa noite, paz para você.